Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio. Um total de 11 volumes em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa eventualmente, quem sabe, até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. Dando continuidade ao processo de alfabetização, no primeiro segmento da educação dos jovens e adultos, a obra Viver Aprender apresenta outros 2 volumes, que é o Vivências e Diversidade e também o Direitos e Participação. Estes 2 volumes têm um apreço muito especial para nós. Foi produzido por autores especializados na área de língua portuguesa, de matemática e da área de ciências humanas, além da área de ciências também. Essas 4 áreas se juntaram para planejar uma obra totalmente interdisciplinar, onde o que importa para nós, para a organização do livro, são temas da vida dos adultos e dos jovens que possam nos ajudar a problematizar e a criar um conjunto de atividades que sejam interessantes para esses jovens e adultos e que também seja uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento da leitura, da escrita, das operações matemáticas, dos conhecimentos do mundo social e das ciências naturais. Ao folhear o livro, conseguimos observar que as atividades de fato recorrem a conhecimentos de áreas diversas. Aqui, por exemplo, estamos trabalhando com mapas, que tem muita relação com a disciplina de geografia, da maneira como está sendo pensada aqui, em termos de cartografia. E, pouco depois disso, continuaremos trabalhando com textos, com a língua portuguesa, organizando as atividades desse texto. E ainda, avançando um pouco mais no outro capítulo, onde continuaremos com o tema da geografia e o sentido do campo no Brasil, vamos ter ainda um trabalho com mapas e atividades que vão se relacionando com as várias áreas do conhecimento. Aqui estamos tratando da reforma agrária e também já fazendo referência à colonização do Brasil, uma história mais longa do processo de ocupação da terra no Brasil, aos movimentos sociais relacionados à terra no Brasil e logo em seguida, vamos ter um conjunto de atividades sobre essas cidades, sobre viver as cidades a que estamos falando, onde a matemática vai ter um papel importante para pensar sobre como se vive, se calcula e o cotidiano das relações econômicas nas cidades. Trabalhar de um modo interdisciplinar é uma grande possibilidade de fazer com que os conhecimentos se mostrem relacionados e que a aprendizagem avance muito mais. Então fica o nosso convite para o uso de uma coleção que de fato foi construída, concebida e pensada como uma proposta interdisciplinar para jovens e adultos. Este livro contém também um material para o professor, que está encadernado nos livros para o professor, junto com o material do aluno, nesta edição em que está escrito aqui, Manual do Educador. Observamos um grande conjunto de informações sobre cada um dos temas desenvolvidos, que nós organizamos por eixos. Então tem o eixo 1, o eixo 2, eixo 3, o eixo 4, sendo que cada um deles corresponde a um tema. Por exemplo, o eixo 3 tem a ver com viver em cidades, e o eixo 4 com a sexualidade. Além disso, existem textos mais teóricos, mais conceituais, explicando como a coleção está organizada e também como que cada área concebe o conhecimento. E depois, mais à frente, vamos encontrar um conjunto de indicações sobre cada um dos capítulos, sobre as aprendizagens esperadas e comentários específicos
sobre as atividades, além de sugestões de atividades complementares. Agora, você terá a oportunidade também de estar em diálogo com alguns dos autores desta coleção que podem dar ainda mais informações sobre a proposta. A coleção Viver e Aprender, destinada aos primeiros anos do ensino fundamental, ela tem 3 características principais. Ela é temática, ela é multidisciplinar e ela é interdisciplinar. Sendo uma obra temática, um dos pressupostos relativos à aprendizagem dos alunos é que os temas possam desafiá-los a discutir questões do mundo contemporâneo que os afetem tanto coletivamente, como integrantes de uma comunidade, quanto individualmente. Desse modo, a perspectiva temática tem por princípio o fato de que os alunos podem e devem se deparar com questões que remetem ao mundo dos jovens e adultos, seja no âmbito do meio ambiente, da arte, da política, da saúde e de outros temas relevantes no mundo contemporâneo, para que possam confrontar suas próprias experiências e perspectivas e visões de mundo com o que lhes é oferecido em termos de material de leitura. As áreas de conhecimento estão todas representadas na coleção, desde as áreas de linguagem, a própria matemática, ciências exatas, as ciências humanas e as artes. Além de ser multidisciplinar, a obra também tem o propósito de fazer um trabalho interdisciplinar. E esse trabalho se concretiza da seguinte maneira: a partir de alguns eixos temáticos centrais, que são materializados em módulos de trabalho, subtemas desses mesmos eixos são explorados. Assim, um tema como o meio ambiente e as sociedades humanas pode ser desdobrado em diversos subtemas para os quais as diversas áreas de conhecimento contribuem com atividades. Assim, um mesmo módulo pode ter como área principal predominante a área de ciências humanas, mas dentro dele há atividades que remetem a questões de linguagem, a questões de matemática e questões de outras áreas de conhecimento, de forma que o trabalho com os diversos campos do saber pode ser realizado num mesmo módulo temático, sem grandes rupturas, sem grandes interrupções, o que contribui para o caráter interdisciplinar da obra. Um dos exemplos que podemos citar em relação ao trabalho interdisciplinar da obra está no volume 3, no eixo temático As Sociedades Humanas e o Meio Ambiente. Para esse eixo temático, temos 8 módulos que discutem subtemas diversos, todos relacionados a esse grande tema central. Por exemplo, um primeiro módulo discute o mito de que os recursos naturais, ou certos recursos naturais, são inesgotáveis, uma questão relevante para a contemporaneidade. Um outro módulo discute o papel das águas no ambiente da Amazônia. Um outro módulo traz a discussão sobre o consumo de água, explorando conhecimentos matemáticos em relação ao modo como se calcula esse consumo, como se pode verificar o consumo numa conta de luz, por exemplo. Um outro módulo, ainda nesse mesmo eixo temático, discute o papel da água nas cadeias alimentares. Assim, todas as áreas de conhecimento se voltam para uma mesma questão temática central e desdobram essa mesma questão em diversos subtemas, de modo a propiciar ao aluno uma visão ampla acerca desse assunto, dessa temática, e especialmente a trazer para ele a perspectiva com a qual cada área de conhecimento aborda essa mesma temática. Uma outra perspectiva adotada nesse material é a de que, para qualquer área de conhecimento, a leitura e a escrita são um conjunto de capacidades bastante relevante. Assim, em todas as atividades, e não só nas atividades da área de linguagem, os textos propostos para ler, para serem discutidos, para que os alunos se expressem oralmente, para que produzam textos a partir dessas leituras, são atividades valorizadas e exploradas de modo que essas capacidades de ler, de escrever, de usar a oralidade sejam a cada dia ampliadas, sempre considerando situações significativas de discussão temática e também de reflexão sistemática sobre a própria aprendizagem, sobre o que eles estão aprendendo, seja em termos dos conceitos centrais das áreas de conhecimento, seja em termos das capacidades de uso da linguagem que estão sendo postas em jogo. Em relação às formas de trabalho que podem ser adotadas para esse material, é importante frisar que
Uma das estratégias mais utilizadas é iniciar os trabalhos de cada módulo com discussões. E essas discussões, elas têm o propósito não só de colocar o aluno para falar, mas muito especialmente de trazer as vivências desses alunos, suas experiências cotidianas, né, e de vida, que possam contribuir para ampliar a leitura dos próprios textos, a apropriação dos temas e dos conceitos, enfim, o que o aluno já sabe e aquilo que ele pode vir a saber devem ser considerados conhecimentos complementares e fundamentais, na mesma medida, para as aprendizagens dos alunos, dos jovens e adultos. A organização em módulos proposta por essa coleção permite que o professor não só perceba a articulação temática entre os módulos, mas também, caso julgue necessário, faça ajustes na ordem que esses módulos podem ser explorados, de acordo com a relevância dos subtemas para aquele grupo classe com o qual está trabalhando e para os objetivos de aprendizagem que está planejando para o seu conjunto de alunos. A aposta nos módulos se baseia, portanto, na crença na autonomia do professor para tomar esse tipo de decisão, ainda que os módulos tenham uma sequência pensada e refletida de capacidades e habilidades exploradas. Uma outra característica dessa coleção, em relação especialmente à área de linguagem, é a aposta no fato de que os alunos devem ser expostos a uma variedade de textos e de gêneros que lhes permita se inserir com mais autonomia em práticas de leitura e de escrita, em eventos e interações sociais que exijam essa leitura e essa escrita de forma mais autônoma. Assim, há uma grande variedade de gêneros de diversas esferas, tanto os gêneros escolares, aqueles que se prestam à exposição de conceitos, ao trabalho com temas específicos de cada área de conhecimento. Em relação ao material textual disponibilizado na coleção, é importante ressaltar que ele traz não só os textos verbais, mas também imagens e os textos multissemióticos, ou seja, os que trabalham com a linguagem verbal e com outras linguagens também. Esses textos vêm de diferentes esferas de atuação humana, desde a esfera literária, a esfera escolar, a esfera legal, do cotidiano, das artes. Há também mapas, infográficos, fotografias, enfim, uma extensa gama de textos e gêneros que apostam não só na diversidade do material textual, mas na diversidade cultural e linguística que esse material propicia aos leitores, aqueles que vão fazer uso desses textos. O manual do professor que acompanha a obra traz uma série de materiais que podem ser de grande auxílio para o trabalho pedagógico. Um deles diz respeito aos quadros explicativos detalhados para cada módulo, em que são expostos tanto os eixos de conhecimento, que são explorados ali, as temáticas, os conceitos centrais e também as capacidades que são exploradas nesse trabalho. Dessa forma, os quadros podem ser um instrumento de grande valia para que o professor possa planejar, né, e também registrar o trabalho que é desenvolvido em sala de aula. Além disso, o manual do professor conta com atividades complementares que são encaminhadas de forma detalhada, de modo que o professor saiba qual a relação entre essas atividades e o que está proposto em cada módulo, e também os materiais necessários, além de orientações sobre como proceder em relação ao tempo pedagógico investido e ao modo de gerenciar as interações dos alunos para que as atividades sejam realizadas. Os textos complementares destinados ao professor também podem contribuir para que o docente amplie as suas referências conceituais e possa refletir sobre a sua própria prática. As referências ao final também contribuem nesse sentido, já que fazem uma série de indicações para o professor buscar as leituras que julgar mais convenientes de acordo com as suas necessidades. Esperamos que a coleção possa ajudar na condução do trabalho, certamente autoral, já realizado por vocês docentes. Um bom trabalho! Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor,
ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.